Hello, students! Olá, alunos e alunas do Instituto Federal. Chegamos na nossa última aula de inglês instrumental. Ao longo dessa disciplina, estudamos temas variados em língua inglesa, que são básicos para o aprendizado da mesma. Muitos deles encontram-se no caderno didático do curso, outros foram adicionados para ampliar nossos conhecimentos. E hoje daremos uma pincelada em vocabulários específicos, tais como dias da semana, meses do ano, artigos indefinidos, cores e números, que também podemos encontrar no material. Estudaremos o futuro simples e, ao final, teremos uma revisão nas estratégias de leitura, que são muito importantes para o nosso curso. Começaremos pelos dias da semana, Days of the Week. Os nomes dos 7 dias da semana, em vários idiomas, incluindo no inglês, são derivados de sua existência após os planetas clássicos da astrologia helenística, um sistema introduzido no Império Romano durante a Antiguidade Tardia. Em outras línguas, os dias são contados dependendo da tradição regional, quer começando com o domingo ou com segunda-feira. Na norma internacional ISO 8601, a segunda-feira é tratada como o primeiro dia da semana. Já em inglês, conta-se o domingo como o primeiro dia. Vejamos no slide. Days of the Week. Sunday, domingo. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Agora que você já sabe falar e escrever os dias da semana em inglês, o próximo tópico que você deverá saber são os meses do ano. Você vai aprender como se escreve e se pronuncia, e outros vocabulários relacionados com meses do ano. Vamos lá? Nós temos January, janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro, December, dezembro. Agora você vai estudar algumas frases que são úteis no processo de aprendizagem da língua inglesa. Observe. Months of the year. São algumas expressões bem básicas para a gente usar os meses do ano. What month is your birthday? Que mês é o seu aniversário? My birthday is on March. Meu aniversário é em março. Which month of the year is your favorite? Qual mês do ano é o seu favorito? My favorite month is January. Meu mês favorito é janeiro. Do you like December? Why? Você gosta do mês de dezembro? Por quê? Yes, I do. I like this month because I love Christmas time. Sim, eu gosto. Eu gosto deste mês porque eu amo a época de Natal. Bem, pessoal, essa parte foi muito fácil, não é mesmo? E agora vamos ficar um pouco atentos em outro tópico de nossos estudos. O uso dos artigos indefinidos, a ou an. Os substantivos contáveis no singular sempre são acompanhados de a ou an, que são os artigos indefinidos. Tanto a ou an significam a mesma coisa, um ou uma. Veja quando usar um ou outro. Uso dos artigos indefinidos a ou an. A
usa-se quando o substantivo no singular começa por consoante. And se usa quando o substantivo no singular começa por vogal. Quando o substantivo estiver no plural, não se usa a ou an. Veja os exemplos. Exemplo 1. I have a map with me. Eu tenho um mapa comigo. No plural, I have 2 maps with me. Eu tenho 2 mapas comigo. Exemplo 2, no singular. I just bought an umbrella for myself. Acabei de comprar um guarda-chuva para mim. No plural, I just bought 2 umbrellas for myself. Acabei de comprar 2 guarda-chuvas para mim. Agora que estudamos artigos indefinidos, vamos lembrar um pouco dos números em inglês de forma bem tranquila, ok? Existem 2 tipos principais de números. Os números cardinais, 1, 2, 3, etc., usado principalmente para contagem. E os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, e etc., usando principalmente para colocar as coisas em sequência. Números cardinais são normalmente utilizados para você contar coisas. Eu tenho 2 irmãos, há 31 dias no mês de janeiro. Falar a sua idade. Eu tenho 27 anos de idade, minha irmã tem 32 anos de idade. Dar um número de telefone. O número do Corpo de Bombeiros é 193. Falar os anos. Ela nasceu em 1975. A América foi descoberta em 1492. Agora, já em inglês, nós dividimos o ano em 2 partes. Ao invés de falarmos 1999, falamos em duplas, 19 e 99. Essa é a forma para o ano até 1999. Para o ano de 2000 em diante, dizemos 2000, 2001, 2002, etc. Ao invés de falarmos 2000, 2001, ok? Vamos aprender então? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir do 20, contamos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Depois do 30, o 30 nós falamos do mesmo jeito. E prosseguindo. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 million. Agora falaremos dos números ordinais. Normalmente, pode criar números ordinais acrescentando o TH ao final de um número cardinal. Os números ordinais são normalmente utilizados quando você quer citar uma data específica. Meu aniversário é no dia 27 de janeiro. Colocar coisas em uma sequência ou ordem. Liverpool ficou em 2º lugar na Liga de Futebol do ano passado. Dizer um andar de um edifício. Seu escritório fica no 10º andar. Vamos aprender como se fala? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th,
19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st e assim por diante. Depois temos 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 1000th, 1 millionth. Ufa! Daremos uma pausa em relação aos números e para aprimorar ainda mais o nosso vocabulário em língua inglesa, aprenderemos as cores e as ordens que algumas palavras são utilizadas nas frases com elas. Observem. Temos as cores black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Há 3 maneiras que você pode usar uma cor em uma frase para descrever algo. Veja nos exemplos. Verbo to be mais a cor. My car is blue. Meu carro é azul. Cor mais o substantivo. The blue car is mine. O carro azul é meu. A cor é o substantivo. Blue is the color of my car. Azul é a cor do meu carro. Então, pessoal, agora estudaremos na parte gramatical do futuro simples com o auxiliar will. Mas antes de entrarmos nessa matéria, vamos acompanhar o diálogo de 2 estudantes do Instituto Federal, Paul e Ana. Vejam. Oops, I'm sorry. That's okay. My name is Paul. What's your name? My name is Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Do you study at IFNIMG? Yes, I do. Do you like it? Yes, it's a very good school. What course do you do there? I study the course of Secretariat. Will you be in a executive secretariat? Yes, I will. Will you work in Minas Gerais or in another state? I will work here. Will you be free tomorrow night? No, I won't be free tomorrow night. What will you do tomorrow night? I'll go out with my husband. Bye bye. Então, nós temos 2 pessoas conversando, Paul e Ana. Eles começam um diálogo. Paul, se esbarrando em Ana, ele fala I'm sorry, que significa desculpa. E Ana fala That's okay, tudo bem. Depois Paul apresenta-se. My name is Paul. Meu nome é Paul. What's your name? Qual o seu nome? Ele pergunta para Ana. What's your name? Nós já vimos essas frases de introducing yourself nas nossas aulas anteriores. E Ana responde. My name is Anna. Nice to meet you. Meu nome é Ana. Prazer em conhecê-la. Depois Paul fala. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-la também. Aí Paul pergunta, do you study at INMG? Aqui nós temos o quê? Uma frase no presente simples com auxiliar do, aqui auxiliando o verbo estudar. Você estuda no Instituto Federal? E Ana responde simplesmente, yes, I do. Sim, eu estudo. Paul pergunta também, no presente simples, do you like it? Com auxiliar do, você gosta? Ou seja, esse it aqui está se referindo a study at, no instituto, estudando no instituto. Do you like it? Você gosta de estudar no instituto? Ana responde, yes, it's a very good school. Sim, é uma escola muito boa. Depois Paul pergunta,
uma WH question. What course do you do there? Que curso você faz lá? Que curso você estuda lá no instituto? Ana responde, I study the course of secretariat. Eu faço ou eu estudo o curso de secretariado. We will be an executive secretariat. Aí Paul pergunta, você será? Olha só aqui. Vamos parar por aqui agora, porque essa é uma novidade para nós na aula de hoje. O auxiliar will, que o quê? Ele levará o verbo para o futuro. Então, você será uma secretária executiva? Ana responde, yes, I will. Olha só aqui o auxiliar will no futuro. Paul ainda pergunta, will you work in Minas Gerais or in another state? Olha só o auxiliar aqui que leva o verbo para o futuro. Então, ele pergunta, você trabalhará em Minas Gerais ou em outro estado? Ana responde, I will work here. Olha só, gente, vocês estão percebendo que o will, ele se encontra na afirmativa, coisa que não acontecia com do e o does no presente simples? Ok. Paul pergunta, will you be free tomorrow night? Essa palavra que nós já vimos também. E essa também. Will you be free tomorrow night? Você estará livre amanhã à noite? E Ana responde, no, I won't be free tomorrow. Esse won't aqui nada mais é, gente, que o auxiliar will na negativa. Paul pergunta, what will you do tomorrow night? O que você fará amanhã à noite? E ela responde, I'll, que é o sujeito contraído com will. Então, a gente coloca aqui o apóstrofo e coloca dois L's, que isso aqui é a mesma coisa do will. I'll go out with my husband. Eu sairei com meu marido. Bye, bye. Até mais. Então, pessoal, escolhi esse diálogo para fazer uma pequena introdução ao uso do auxiliar will, que é o auxiliar do futuro simples. Agora, vamos estudar um pouco mais para vermos como ele funciona na sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. Vamos lá? Em inglês, há duas formas de conjugar o futuro. Uma forma mais enfática e uma maneira mais informal. Antes de ensinar a conjugação do tempo futuro em inglês, vamos pensar sobre a conjugação deste mesmo tempo no português. Compare as seguintes frases. Eu viajarei amanhã com eu vou viajar amanhã. Em português, falar viajarei parece mais formal e enfático, não é mesmo? E falar vou viajar parece mais informal. Em inglês, o tempo futuro funciona da mesma maneira. Porém, nessa aula, aprenderemos a maneira mais formal na afirmativa, negativa e interrogativa, usando o auxiliar will. Veja no exemplo. Futuro simples com will. Maria will see a new film next week. Maria verá um novo filme na próxima semana. Observe que na forma afirmativa, o auxiliar também aparece junto com o verbo, tá bom? Lembrando que quando estudamos as frases no presente simples e passado simples com os auxiliares do e does no presente e o auxiliar did no passado, falamos que esses auxiliares não apareciam nas frases afirmativas. Lembram-se disso? Então, aqui no futuro, temos o auxiliar will e ele aparece nas frases afirmativas, coisas que não acontecem com os outros auxiliares, do, does e did. Agora, quero mostrar mais alguns exemplos para vocês. Olha só, futuro simples, simple future com will.
Will you work in Minas Gerais or in another state? A gente percebe o quê? Que o will na interrogativa, ele vem antes do sujeito para o quê? Levar o verbo para o futuro. Will you work in Minas Gerais or in another state? Você trabalhará em Minas Gerais ou em outro estado? Essa frase estava no nosso diálogo. Temos outra aqui, na afirmativa. I will work here. Eu trabalharei aqui. Lembrando que na afirmativa, o will vai sempre aparecer na frase. Depois temos na negativa. I won't be free tomorrow. Esse won't aqui, gente, nada mais é que o will not. A gente coloca o won't, que é uma forma mais simples, mais rápida de pronunciar. Então, nós temos aqui, só recapitulando, o sujeito na afirmativa, depois vem o will, o verbo e o complemento, tá bom? Na negativa, sujeito, mais o will e o not, ou então won't, que é o mais usado, depois o verbo e complementos. Já na interrogativa, o auxiliar will vem no começo, depois o sujeito, o verbo e os complementos. Até aqui está bastante simples e claro, não é mesmo? A seguir, vamos estudar algumas expressões de tempo no futuro. Observem. Futuro simples com will. Complementos para formar frases no tempo futuro. Nós temos tomorrow, amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, próxima semana, next weekend, próximo final de semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano. Por que a gente passa para vocês essas expressões de tempo? Porque, com certeza, se você não tiver muita clareza em relação ao significado daquela frase ao se deparar com uma dessas expressões, você já pode automaticamente imaginar, bem, essa frase deve estar falando de futuro, porque tem a palavra tomorrow, que significa amanhã. Então, isso já ajuda você a contextualizar em que tempo aquela frase está. Assim, é importante que você dê uma olhada nessas expressões e sempre que encontrar uma delas em um texto ou em uma frase, você já sabe que está indicando o futuro, certo? Bem, agora vamos ver alguns exemplos para fixar essa matéria. Will you sell clothes? Yes, I will. Você venderá roupas? Sim, eu venderei. Então, aqui a gente responde com um auxiliar, ou seja, aqui temos o que chamamos de short answers, respostas rápidas, yes, no questions. Agora temos, will your mother work at IFRU next year? A pergunta é, a sua mãe trabalhará no IFRU no próximo ano? Lembrando que a interrogativa sempre começará com o auxiliar will. O sujeito é your mother e o verbo principal work. A resposta está na negativa. No, she won't. Como vimos na explicação anterior, na negativa com o auxiliar will, nós acrescentamos o not e contraímos com ele, que fica won't, que é muito mais usado do que will not e uma maneira mais fácil de pronunciar. Na terceira frase temos will your sister visit you? A sua irmã visitará você? Lembrando que temos o will no começo da frase. Your sister como sujeito e o verbo visit, que significa visitar. A resposta está na afirmativa. Yes, she will. Bem tranquila até aqui, não é mesmo? Agora temos mais alguns exemplos. Will you have an English test? Nós teremos um teste de inglês?
Aqui são os alunos perguntando à professora se eles terão um teste de inglês. E a resposta: No, you won't. Não, vocês não terão. No próximo exemplo, fazendo uma leitura visual, temos um casal com uma mala na mão. Então a gente já deduz que eles vão viajar. E na frase temos: Will Magali and Marcus travel this month? Quer dizer, Magali e Marcos viajarão neste mês? Pergunta no futuro e a resposta também. Yes, they will. E por que tem o pronome they? Porque o sujeito está no plural, duas pessoas, Magali e Marcos. Por isso que na resposta, ao invés de usarmos o nome das pessoas, eu usei o pronome they, ok? Bem, pessoal, agora faremos juntos alguns exercícios bem fáceis e tranquilos. Nesses exercícios, teremos algumas frases e vocês as montarão no futuro. Vou passar algumas palavras e vocês vão tentar encaixá-las para formar frase no futuro, juntamente com o auxiliar will, que junto com o verbo leva a frase para o futuro, ok? Vamos começar com a primeira. Nós temos aqui o verbo watch, depois entre parênteses temos day e tomorrow. Olha só, como que fica essa frase na afirmativa? Então, nós vamos colocar primeiramente o sujeito. Qual é o sujeito da nossa frase? O day. Então, começa com day. Day, qual que é o verbo? É o verbo watch, que é o verbo também assistir. They, como está no futuro, nós vamos colocar quem? O auxiliar will. They will watch. Depois do verbo, nós sabemos que vem quem? Os complementos, não é mesmo? Quem é que está aqui com o verbo watch? TV. They will watch TV e uma expressão de tempo. Tomorrow. Que significa amanhã. Olha só como ficou bacana a nossa frase. They will watch TV tomorrow. Bem simples, bem tranquilo. Agora nós temos aqui o verbo play, guitar, he, next week. E temos aqui na imagem um garotinho tocando violão. Lembrando que guitar não é guitarra. Guitarra é electric guitar. Guitar é violão, tá bom? Então, como que ficará a nossa frase aqui no futuro? Vamos colocar primeiro na afirmativa, vem o sujeito, he, depois o auxiliar will. Qual que é o nosso verbo aqui? É o verbo play, não é mesmo? Então, play. Depois o complemento. Guitar. E por último, também outra expressão de tempo no futuro, next week. Que significa próxima semana. Então ficou, he will play guitar next week. Bem tranquilo, bem simples. Muito bem, pessoal, gostei de ver. E por fim, faremos um resumo das estratégias de leitura. Vocês devem estar se lembrando que o foco da nossa primeira aula foi as estratégias de leitura. São dicas que dei para vocês para facilitar a leitura de textos em língua estrangeira e, no nosso caso, em língua inglesa. Então, vamos começar pelo conhecimento prévio. Toda vez que você tiver contato com a língua inglesa, você vai associar àquilo que você já conhece sobre o assunto. Então, ao se deparar com o texto, ao invés de traduzindo todas as palavras, tente dar aquela lida geral e pensar o que você já sabe sobre aquele tema, aquele assunto.
o que você já leu anteriormente sobre aquilo. Qual é o conhecimento que você tem sobre aquele contexto antes de tentar traduzir e responder todas as questões, ok? Nós temos também o layout, marcas tipográficas, títulos, leitura visual. Também foi outra super dica que demos na nossa primeira aula. Quando eu tenho acesso a um texto em língua a qual eu não domino, no nosso caso o inglês, eu observo a estrutura do texto e vejo. O que o texto me remete parece uma notícia de jornal, ele parece um texto informativo, tem um formato de uma poesia. Se ele tem um formato de uma receita, se ele possui muitas datas, se ele tem muitos números, gráficos, tabelas e por aí vai. Tudo isso vai me ajudar a entender sobre o que o texto está falando. Dessa forma, eu estou utilizando a estratégia do layout, das marcas tipográficas, os símbolos, e eu dou uma olhada no título também. Olho se há figuras nesse texto, tudo isso que vai me ajudar a entender melhor, ok? Próxima estratégia, nós temos os cognatos, verdadeiros e falsos. Vamos lembrar a definição de cognato. Palavras cognatas são aquelas palavras em inglês que se parecem tanto na escrita como no significado, comparados ao português. Nós temos várias dessas palavras e podemos observá-las em textos técnicos, como já vimos nas aulas anteriores. Tais como information, que significa informação, technology, tecnologia, distance education, educação à distância e por aí vai. Vimos também uma listinha de alguns falsos cognatos, como parents, que parece ser parentes, mas significa pais. Uma outra palavra, library, que parece com livraria, mas significa biblioteca. Por isso, precisamos ficar atentos e dar uma olhada na lista de falsos cognatos que eu postei na nossa sala do ambiente virtual, para não nos confundir. É aquela coisa, parece, mas não é. Por isso que chamamos de falsos cognatos. Outras estratégias de leituras, temos as leituras skimming e scanning. Vou começar pelo scanning, que é aquela leitura que você faz procurando pontos específicos para responder uma coisa no texto. E o skimming é a leitura geral, ou seja, essa primeira leitura que a gente faz para podermos saber o sentido geral do texto, ok? Vejamos o exemplo. Temos aqui nesse texto, olha só. Using this integrated approach, the educator's task is to carefully select among the technological options. The goal is to build a mix of instructional media, meeting the needs of the learner in a manner that is instructionally effective and economically prudent. Olha só, temos aqui algumas palavras que eu já sublinhei. Integrated approach, que significa abordagem, enfoque, integrada. Educators, que significa educador, ok? Esse apóstrofo S significa posse, então do educador. Selected, significa selecionar, é o verbo selecionar. Technological options, opções tecnológicas. A mix of instructional media, um mix de mídias instrucionais. Também são palavras conhecidas, cognatas para a gente. Tem effective, economically, prudent, efetivo, economicamente, prudente, ok?
Ou seja, com a técnica de skimming, podemos dizer que esse trecho afirma que a tarefa do educador é selecionar as opções tecnológicas mais prudentes. Ok. E por último, temos estruturas gramaticais. Estruturas gramaticais é tudo aquilo que estudamos. Os tempos verbais, alguns pronomes, os artigos e etc. É a parte um pouco chata de se estudar, por terem estruturas fixas e bem definidas, mas que nos ajudam e muito na compreensão de um texto em inglês. Gostaria de resumir o nosso curso em algumas dicas bem bacanas. As estratégias de leitura ajudam a ler e a compreender textos em língua estrangeira, ou seja, a compreensão do texto dispensa a tradução palavra por palavra. É necessário o uso constante de raciocínio para analisar, deduzir e concluir o que o texto traz. Não use o dicionário no primeiro momento em que se deparar com o texto. Fique atento para a apresentação visual do texto, para o título, imagens, gráficos, tabelas, mapas, qualquer tipo de marca tipográfica. Faça uma previsão dos possíveis assuntos a serem tratados no texto, o que chamamos de prediction. Verifique as palavras conhecidas, aquelas palavras que você já sabe em inglês. Normalmente, existem no texto elementos de referência que são usados para evitar repetições e para interligar as sentenças, tornando a leitura mais compreensível e fluente. Esses elementos aparecem na forma de pronomes diversos, tais como pessoais, he, she, it, they, etc. Demonstrativos, is, that, those, search. Relativos, também temos o who, whom, whose, that, which. Temos também os adjetivos possessivos, his, her, our. Inferir as palavras apenas pelos seus contextos, sem a ajuda de um dicionário. Depois de ter lido todo o texto, você deve ler cada parágrafo novamente, atentando para o tópico frasal de cada um. Você deve usar o dicionário apenas para entender as palavras mais importantes que você achar necessário. Alright? Vamos dar uma olhada nessa charge aqui como exemplo. Olha só nessa charge. O gato está pensando. I don't get it. She's not doing anything. So why call it Labor Day? O que podemos analisar dessa tirinha? A moça está descansando, dormindo em sua poltrona, enquanto seu gato diz: eu não entendo. Ela está fazendo nada. Então por que chamam esse dia de dia do trabalho? Ou seja, para ele, no dia que se comemora o dia do trabalho, ela deveria estar trabalhando. Faz sentido, não é mesmo? Então, pessoal, é isso. Conto com a participação de todos. Alright, chegamos ao final de nossas videoaulas de inglês instrumental. Quero agradecer a todos pela atenção dada à nossa disciplina e também quero dizer que estou muito feliz por ministrar essas aulas para vocês. Desejo muito sucesso a todos e sei que será grande o êxito de vocês no curso técnico em secretariado. Um grande abraço, see you later, bye bye.